Boa tarde a todos. TV Câmara, saudando a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Câmara. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Bananeiras, declaro aberta a sessão ordinária de número 2239 da Câmara Municipal de Bananeiras. Convido o vereador Pedro Batista de Andrade Filho para a leitura bíblica. Leitura bíblica, senhor presidente. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Essa é a leitura bíblica, senhor presidente. Feita a leitura bíblica, convido o vereador Gilson Rosário da Silva para secretariar os trabalhos na sessão de hoje. Convido o senhor secretário Gilson Rosário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária de número 2238 da Câmara Municipal de Bananeiras. Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, realizou-se a sessão de número 2238 da Câmara Municipal de Bananeiras, sobre a presidência do senhor vereador Kilson Raif Dantas. Estiveram presentes os vereadores Antônio Marques Batista, José Marcelo Bezerra da Silva, José Nicodemos da Costa, Lenilson Pereira de Souza, Paulo Rocha de Lima, Pedro Batista de Andrade, Ramon Moreira de Lima. Os vereadores Douglas Andrade da Costa, Gilson Rosário da Silva e Jorge da Silva dos Anjos justificaram suas ausências. Às 17 horas, o senhor presidente declarou, em nome de Deus e do povo de Bananeiras, aberta a sessão. Inicialmente, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura bíblica, a qual se encontrou no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida e aprovada por unanimidade, logo após determinou a leitura das correspondências das matérias do expediente. Requerimento 3132/2019, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. Requerimento 33/2019, de autoria do vereador Jorge da Silva dos Anjos. Projeto de lei número 3/2019, que altera o anexo 2 da Lei Municipal 696, de 23 de dezembro de 2015, das outras providências, de autoria da mesa diretora. Em seguida, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o senhor presidente colocou em discussão as matérias da ordem do dia. Logo após fez uso da palavra o vereador José Marcelo, que fez as devidas justificativas da matéria de autoria dos vereadores de oposição, no aguardo da aprovação. Logo após fez uso da palavra o vereador Ramon Moreira de Lima, que fez as devidas justificativas da matéria de sua autoria, aguardando a aprovação. Em seguida, o senhor presidente passou a presidência ao vice-presidente, o senhor Paulo Rocha de Lima, que em seguida facultou a palavra e, pela ordem, fez uso da mesma o vereador Kilson Raif Dantas da Silva, a qual saudou o senhor presidente e logo após fez as devidas justificativas da matéria de sua autoria, aguardando a aprovação. Em seguida, depois das matérias serem discutidas entre os vereadores, o senhor presidente colocou em votação
as matérias em deliberação. Requerimento número 16/2019, de autoria dos vereadores de oposição. Requerimento 27/2019, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas. Moção de aplauso de número 01 de 2019. A comunidade católica Nossa Senhora da Conceição do sítio Jatobá de Baixo, nesse município, em virtude das comemorações por ocasião dos 36 anos de fundação referida comunidade, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. Moção de pesar de número 01, a família enlutada da senhora Maria Bem-vinda de Mendonça, pelo seu falecimento, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas. Aprovados por unanimidades. Em seguida, o senhor presidente facultou a palavra, e não havendo mais a tratar, o senhor presidente declarou em seguida, facultou a palavra, não havendo mais quem tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus e do povo de Bananeiras encerrada a sessão, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual segue devidamente assinada após sua aprovação. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Bananeiras. Feita a leitura bíblica e a leitura da ata da sessão anterior, peço apenas à Secretaria da Casa que altere, quando trata da moção de pesar à família enlutada da senhora Maria Bem-vinda de Mendonça, a autoria seja substituída. A autoria foi coletiva e na presente ata encontra-se de autoria do vereador. Feito esse registro, submeto à votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Gilson Rosário para a leitura do nosso expediente. Moção de pesar 02/2019, a família enlutada da senhora Terezinha Pinto da Silva, pelo seu falecimento, de autoria coletiva. Moção de pesar à família enlutada da senhora Estelina Pereira Silva Dantas, pelo seu falecimento, de autoria coletiva. Feita a leitura do nosso expediente, lembrando aos senhores vereadores que, por ocasião do feriado da última quarta-feira, que, segundo o nosso regimento, as proposições devem ser apresentadas até 24 horas antes do início da sessão, a Secretaria da Casa, vereador Bill, ela prorrogou o prazo até as 12 horas de hoje e informou a todos os vereadores. Inclusive, solicito dos mesmos que produzam mais expedientes. A Secretaria da Casa tem solicitado, porque essa semana elas pouco trabalharam. Informo aos senhores vereadores e a todos que nos acompanham que nós, na próxima semana, iniciaremos as sessões itinerantes e iremos ao distrito de Vila Maia, o distrito mais antigo de nosso município, que nesses próximos dias está festejando a festa do padroeiro São José. E nós, a Casa do Povo, irá até aquela comunidade levar a nossa palavra, levar o nosso bom debate e ouvir a população daquele distrito. Durante a semana nós informaremos o dia e horário. Já ouvi alguns vereadores solicitando que fossem no período da noite, que assim a comunidade poderia prestigiar.
como também eu acredito que após as 5 horas e findando antes das 7, também teremos público, porque está na hora ali de transição. Tem que ver a questão da novena, realmente. Vamos ver. Se for o caso, a gente inicia às 7 a novena. Pois bem, então a gente pode programar. Também informo que no mês de março, início de abril, nós estaremos, durante esse período, realizando também uma outra audiência pública para tratar do tema importante da campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas. Nós temos a obrigação de debater um tema tão importante que é quando se trata de políticas públicas. E nós temos recebido esse chamado exatamente para tratar de um tema de relevância. Vereador Ramon Moreira, ouço com atenção. Presidente, só para sugerir a Vossa Excelência que Vossa Excelência pudesse fazer contato com o padre, com a comunidade de Vila Maia, da comunidade de São José, porque nós já realizamos em 2013 ou foi 2014 uma sessão. E na oportunidade, a nossa sessão praticamente no final coincidiu com o horário da novena e atrapalhou um pouco. As pessoas ficaram sem poder participar da sessão porque o horário era junto ao da novena, enfim, houve um certo atropelo e eu sugiro a Vossa Excelência que entre em contato com a comunidade, até porque nós estamos falando da Casa do Povo de Bananeiras e acredito eu ser uma honra para o distrito e também para as festividades de São José, que essa casa se transfira para lá e leve os debates do município de Bananeiras para aquela comunidade. De modo que eu sugiro a Vossa Excelência que entre em contato com a representação católica da área pastoral de Vila Maia. Agradeço a colaboração de Vossa Excelência, informando que já mantivemos contato com alguns líderes daquela comunidade que está fazendo articulação, inclusive lembrado muito bem pelo vereador Paulo Brito, a questão do horário das novenas. E esperamos que todos os vereadores possam prestigiar esse novo momento que é a sessão itinerante. Lembrando ainda da audiência pública, há pouco referida, como também temos uma outra audiência pública para tratarmos da questão da saúde pública em nosso município e outra encaminhada para tratarmos sobre o Conselho Tutelar, a infância e a adolescência no nosso município. Então, aos poucos, nós vamos desenvolvendo outras audiências para tratar de temas importantes, sugerindo, inclusive, as comissões que possam demandar algum assunto importante, inclusive de matérias que estejam tramitando, e possamos fazer um bom debate, e a casa está à disposição para contribuir nessas temáticas. Concluído o primeiro expediente, declaro aberta o tema livre. Convido o vereador José Nicodemos Costa para fazer uso da palavra. Informando aos senhores, como foi dito na semana anterior, que nós vamos aos poucos aprendendo a utilizar o tempo determinado. 10 minutos. Boa tarde a toda a mesa diretora, na pessoa do presidente Kilson Dantas, aos demais vereadores, na pessoa do nobre vereador Gilson Rosário e a todo o público presente, suplente vereador Irajá, desde já agradeço sua presença aqui, que muito nos honra. Então é abrir, né? E novos caminhos. quer dizer que eu não poderia deixar de subir a essa tribuna para fazer alguns registros que a gente lamenta, não é? A história que se repete. Todo ano eleitoral, o desmantelo é grande,
prefeitura não fecha as contas e dá no que dá, e Bananeira acaba virando notícia da forma que acaba acontecendo. Entre os itens que contribuem para a cassação em primeira instância do prefeito estava uma das coisas, a contratação, a revelia de todo jeito de pessoas em ano eleitoral. No ano passado, da mesma forma, também exageraram, tanto é que o relatório do Tribunal de Contas já identifica, e isso vai pesar, contribuindo para a possível reprovação de contas, das contas de 2018. E o que é lamentável é que, ao mesmo tempo em que sobra dinheiro para contratação acima do que a lei permite de pessoal, em português bem claro, apadrinhados políticos, na grande maioria, falta, ao mesmo tempo, o prefeito descumpre a lei em relação aos gastos, o limite de gasto com a educação. E descumpriu a lei também em relação ao limite de gasto com a saúde, que deveria ser no mínimo 15%. Educação no mínimo 25%. Mas, enquanto isso, sobra milhões para contratar aí mais praticamente 400 comissionados, entre os supostos contratados por excepcional interesse público e os comissionados. Talvez por isso que a gente vê o que acontece, as pessoas reclamando. Uma senhora de Baixa Verde mesmo acabou se indispondo com alguns funcionários, porque não aceitava o absurdo com que se deparou. O irmão dela tem que ser acamado na cama sem lençol, e que os funcionários nem sequer podiam fazer a higienização do colchão, porque é como se álcool gel fosse a coisa mais cara do mundo. Uma coisa que se até a UPA das prefeituras vizinhas se preocupa, não é? A prefeitura de Bananeiras não garante nem isso para os funcionários trabalhar. A gente sabe que no hospital desse chega pessoas com os mais diversos tipos de problemas de saúde. Inclusive pode chegar pessoas com doenças infecto-contagiosas. Então não tem condição de eu acamar várias pessoas, uma sai, a outra vai lá e se deita na mesma cama, sem higienizar aquele ambiente, sem higienizar com álcool gel, sem trocar o lençol da cama. Isso não pode acontecer. Mas se eu falasse só disso, estaria falando de coisa pequena. Eu não subo aqui para falar de coisa pequena. Vereador Bill, lhe concedo a parte em instantes. Eu digo, o que me surpreende, vejam bem, se a prefeitura hoje reduzisse em pelo menos 100 contratações o quadro dessa prefeitura, teria uma economia até o final do ano de mais de R$1.200.000. Dinheiro mais que suficiente para que o hospital deixasse de ser PSF para ser hospital de verdade. Porque eu não consigo reconhecer um hospital onde um médico não tem o direito de ter para trabalhar um equipamento de ultrassonografia para poder monitorar a gravidez das mães aqui que querem ter seus filhos com segurança. Eu não consigo reconhecer um hospital como um hospital que não tem um equipamento de endoscopia, que não tenha o que há de mais básico e mais barato, né? Para que você possa trabalhar, diagnosticar mais rápido os problemas e proporcionar um melhor serviço de saúde. Mas como esperar isso quando nem álcool gel e lençol não se tem no hospital, não é? O vereador Vil está concedido a parte. Obrigado, vereador, pela parte. Obrigado, vereador, pela parte. A foto que o senhor postou do homem acamado no hospital, o senhor não lembrou de dizer que o lençol que estava na cabeça dele era o lençol da cama, que ele tirou e se cobriu com o lençol. Olhe na foto que está lá. Você poderia ter dito isso também. O lençol que está na cabeça dele é o lençol que estava forrado à cama. Da mesma forma, o senhor vereador Gilson postou outro dia aí uma foto de uma mulher
E o mesmo lençol, ela está enrolada, está aqui a foto aí. Ela está enrolada com o lençol da cama. Se esquecer de dizer isso também, essas pequenas picuinhas que se traz para aqui, nesse dia que essa mulher aqui, ó, ela sujou a sala todinha e esqueceram de tirar a foto também, com licença da casa. Ela obrou, um linguagem popular, ela cagou a sala todinha, mas esqueceram de tirar a foto para mostrar que a sujeira que ela fez foi limpo com o próprio lençol. Mas essa senhora que está aqui, ó, também, que o vereador Gisto postou, a filha dela levava galinha, levava ovo de galinha, levava muitos presentes para lá. E ainda, por cima de tudo, essa mulher aqui, ela era muito bem atendida lá no hospital. Era, não é, da forma que esse outro senhor estava lá. Agora que o lençol que está enrolado na cabeça dele é o lençol da cama. Será que o senhor viu isso também lá? Obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço a vossa intervenção, que contribui com a nossa discussão, que só para dizer a Vossa Excelência que não estava na hora como eu estava, que fui quem levei o paciente, e levei várias outras vezes, tanto o lençol quanto essa toalha de banho foi a família que levou, senhor vereador. Não foi do hospital não, certo? Então só para esclarecer, que eu sei que Vossa Excelência não sabia. Concedido a parte, vereador. Senhor presidente, senhor orador da tribuna, nobre vereador Nicodemos, nós sabemos que hoje as redes sociais facilitam muito a chegada da verdade, né? E essa verdade que tem incomodado muitas pessoas. Nesses casos que estamos vendo aí no hospital, sabemos que há alguns dias atrás, essa senhora de Gamelas postou essas fotos, fez um desabafo muito grande. Se é de acreditar num vereador que está defendendo a base do prefeito, agora ninguém sabe em troca de quê, ou acreditar na filha da senhora, eu prefiro acreditar na filha da senhora que passou pelo constrangimento, do que acreditar nesse vereador que vem a essa casa tentar espalhar ou propagar as inverdades. Meu muito obrigado, vereador Nicodemos. Pois então é isso. Eu acho que a gente tem que... eu sei que pode parecer muito satisfatório para quem está no poder, fazendo a política antiga, deixar de atender a 21 mil pessoas para condecorar por quase 400 pessoas na condição de comissionado ou contratado por excepcional interesse público na prefeitura. Mas é preciso, se é para fazer nova política e se o tempo de crise requer isso, é preciso que a gente defina prioridades, como faz o governo Ricardo Coutinho. Quem é funcionário, quem esperava super salários e muitos cargos comissionados, não teve, mas muitos não tiveram, mas por outro lado o Estado sempre teve condições econômicas para se manter em dias com suas contas e ao mesmo tempo botar esse Estado para andar. E é o que a Prefeitura de Bananeira tem que fazer. Ora, tem cidades aqui como Belém, que funciona com a quantidade reduzida de cargo comissionado e contratado por excepcional interesse público. Tem cidades por aí que não passa de 60, 70. Conclua. Um minuto para concluir. Aí, Bananeiras tem que estourar os limites aí, violando até a lei de responsabilidade fiscal. Aí, por isso que falta para o hospital, até para as coisas mais simples. E aqui, quando eu falo do hospital, eu preciso fazer algum registro por dever de justiça. Não falo da vontade dos servidores, porque sei que eles estão lá com a melhor das intenções, mas da incapacidade da secretária, que deveria dar exemplo, até por ser a esposa do prefeito e primeira-dama, é quem mais, só para concluir, é quem melhor tem que trabalhar nesse município para dar exemplo e fazer da parte da saúde motivo de admiração. E, infelizmente, não é isso que a gente vê. Então, é preciso definir o que é prioridade. Ao meu ver, cuidar das 21 mil pessoas de Bananeira oferecendo serviço de qualidade em saúde e educação é o que é mais importante. Obrigado a todos pela atenção. Convido o vereador Marcelo Bezerra para fazer uso da palavra.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, a toda a mesa, os vereadores que aqui nessa casa hoje se faz presente, a plateia que nos prestigia com a sua presença e a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, Rádio Câmara, TV Câmara. Senhor presidente, nessa tarde eu queria hoje trazer a essa tribuna um voto de repúdio à Energisa. Por muitas vezes nessa casa nós elogiamos a Energisa, nós comparamos até a Energisa com a Cagepa, que hoje nós aqui debatemos até a venda da Cagepa para que se pegasse uma empresa espelhada na Energisa, fizesse um trabalho eficiente no nosso estado. Mas nesses últimos dias, a Energisa tem deixado a desejar em uma parte do nosso município. O distrito de Roma, qual todos aqui conhecem, e qual eu resido, vem passando por dificuldade de abastecimento de água por motivo e incompetência da Energisa. A Energisa é o fornecedor de energia do nosso município e a qual é responsável pela manutenção, tem deixado o nosso distrito a desejar, inclusive especificamente Lagoa do Matias. Aproximadamente 17 dias atrás, aconteceu de um transformador chegar a estourar. E nos últimos tempos, quando ocorria um fato dessa importância, a Energisa de imediato tomava suas providências, em 48 horas resolveria esse problema. E nós já estamos há 17 dias com esse problema e nada foi resolvido. O motivo: nós temos um distrito onde necessita dessa energia para bombear água com um motor para abastecer esse distrito. Nós temos a barragem Lagoa do Matias que pegou aproximadamente 2 metros de água. E o nosso distrito, com pessoas idosas necessitando de água, hoje está passando... precisando do abastecimento de água por motivo de um transformador. Nós temos um piscicultor que nesses últimos dias teve um prejuízo aproximadamente de 5 mil quilos de tilápia, e onde hoje não tenho precisamente o total de quilos que foi perdido, né, o prejuízo, e ele recorreu ao Ministério Público para entrar com ação contra a Energisa. Mas nós sabemos que a burocracia é grande. Como nós sabemos que tudo na justiça é um pouco lento e decorre de muitas provas, precisa muitas provas para que ele consiga ressarcir esse prejuízo, nós sabemos que esse produtor vai ter que pagar advogado, esse produtor vai ter que confeccionar laudos para que prove que foi a irresponsabilidade da Energisa. Isso aí, nós estamos trazendo aqui à tona nessa casa, porque nós somos pessoas que muitas vezes, quando nós atrasamos um papel, já vem um aviso de cobrança, de corte, e muitas vezes tem pessoas que não têm condições, às vezes tira até da própria alimentação para pagar, para ser honesto com a fornecedora de energia. E é por isso que nós, como parlamentar, inclusive eu que resido ali próximo, não posso fazer com um passo como esquecimento aquela comunidade e aquelas pessoas que necessitam daquela energia. Vereador Paulo Brito, que concede uma parte. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por esse tempo tão importante hoje e dizer, Vossa Excelência, que não é só o transformador queimado, além disso, ele está repingando aquele óleo que, segundo as pessoas que entendem, diz que é um óleo altamente nocivo, quase em cima do rio, todos nós sabemos disso. Então, além de prejudicar toda a comunidade, prejudica também os agricultores, como você acabou de citar, que foram mais de 14 mil tilápias, que deve chegar aproximadamente 12 toneladas aproximadamente. Então, vendo tudo isso, eu também quero deixar meu repúdio a essa empresa que eu recentemente elogiei aqui nessa casa. Elogiei, todo mundo sabe isso. Então, é uma coisa totalmente absurda. Foi solicitado por várias vezes, através de ofício, através de ligações de consumidores.
só para você ter uma ideia, a escola Solane Raimundo, ela foi solicitada por várias vezes o secretário de Educação do município, a diretora da escola, e eles vieram por várias vezes, foi feitas as adequações pedidas, eles pediram mais, aí foi obrigado a colocar um gato lá, até que eles tomam a providência. Então a escola está ligada graças a um gato. Isso é uma coisa absurda para uma empresa do porte da Energisa. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo tema citado na casa hoje e também tem meu voto de repúdio contra essa empresa, pelo menos por esse momento, por esse acontecimento, eu repudio veementemente a Energisa. Então, além de não ter energia, além de não ter água, ainda fica repingando aquele óleo que, segundo tem conhecimento, ele, além de queimar, é altamente cancerígeno. Então, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Obrigado pela colaboração, vereador. Concedo 1 minuto ao vereador Nicodemos. Vereador Marcelo, como sempre, ativo aos problemas da população. Eu não poderia deixar de colaborar com Vossa Excelência nessa discussão. E é lamentável isso que acontece, mas nada diferente do que a gente vê como resultado da privatização no mundo todo. Quando se trata de setores que dão muito lucro, as empresas que pegam aquele setor que foi privatizado pelo Estado, partem para cima, e principalmente quando se tem uma boa fiscalização e faz um bom serviço. Quando não se tem uma boa fiscalização, começa aquela política de boa vizinhança entre os mandantes da agência reguladora no Estado ou em outras instâncias com o pessoal das empresas, aí começa a acontecer isso, porque eu me recordo que logo que a Energisa começou a atuar, não se passava 2, 3 horas sem energia, a menos, numa cidade como Bananeira, a menos que o desmantelo fosse muito, muito grande. E hoje, principalmente nos últimos 2 anos, não sei se é porque os 2 atuais presidentes são muito subservientes a essas grandes empresas e, enfim, tem essas ligações obscuras que todo mundo sabe, não é? Mas, infelizmente, nos últimos 3 anos, a Energisa vem relaxando na qualidade dos serviços, principalmente na cidade pequena, que ao ver deles é quem dá menos lucro e mais despesa, e por isso tratam dessa forma. É lamentável. Vereador Pedro Batista. Agradeço a Vossa Excelência pela concessão da parte. Apenas para me acostar a Vossa Excelência nesta demanda que é tão importante para o distrito de Roma, que nós tratamos aqui na sessão anterior, sobre um tema parecido, que os moradores do Sítio do Buraco também tiveram esse problema. A gente pede aqui que a Energisa ela tenha mais cuidado, mais cautela, mas também nós não podemos deixar de reconhecer o trabalho que a concessionária vem fazendo também no nosso município. A respeito, eu iria hoje utilizar a fala para parabenizar a empresa, e Vossa Excelência já traz mais uma crítica, mas que é justa, pelo deslocamento de rede que está sendo feito ali nas pedreiras. A fiação, vereador Marcelo, passava a menos de 3 metros de altura ali das casas, o pessoal era impedido de construir, de ampliar o seu patrimônio, e desde a semana passada a concessionária está fazendo o deslocamento da rede daquela comunidade. Então tem os pós, tem os contras, pedimos que a empresa tome mais cautela, mas também ela tem prestado um serviço importante aqui no nosso município. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Pedi apenas o vereador desse modelo, nós sabemos que... Só se o presidente... Até 1 minuto. Nós sabemos que é dessa forma, mas nós aqui usamos a casa justamente nesses 2 sentidos, né? Aqui tem o direito de ir e vir, aqui nós elogiamos, mas também na hora de cobrar nós cobramos. Sabemos que é louvável o trabalho que está sendo feito nesse percurso que acredito já está chegando daqui de Bananeiras à Pedreira. É um projeto que, parecido com o transformador, não se equivale nem, acredito, que 1%. E quero agradecer e desejar, como amanhã é o Dia das Mulheres, quero desejar a cada uma das mulheres, né, um parabéns ao seu dia, que os funcionários dessa casa tenham uma boa parte mulher, que todos que tenham um dia especial, que seja valorizada como já conquistaram boa parte do seu espaço em nosso país, em nosso mundo,
nada mais louvável do que termos a mulher. Mulher que nós somos dependentes dela. Até para levar chifre nós precisamos de uma mulher. E se Deus fez alguma coisa melhor do que mulher, guardou só para ele. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus nos permitir. Feita a fala do vereador Marcelo Bezerra, dizer que ele está aprendendo com Paulo Brito essas lorotas. Convido o vereador Ramon Moreira para fazer uso do tema livre. Tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes, os que nos acompanham através das mídias sociais da casa, saudando a todos, desejando uma boa noite. Senhor presidente, essa semana nós tivemos as festividades de carnaval no município de Bananeiras. Tradicionalmente, as ruas do Vento, Rua da Cadeia, Rua da Macaíba, realizaram os festejos que tradicionalmente essas ruas fazem durante o carnaval desde muito tempo, vereador Antônio Marques. E são essas ruas, com o apoio do comércio, dos bananeirenses, da prefeitura municipal, dos vereadores, de alguns vereadores, esses festejos eles acontecem e movimentam, dão o clima de carnaval à nossa cidade. Mas é importante destacar, vereador Antônio Marques, que além dessas festividades tradicionais que foram realizadas por essas ruas, que são por demais conhecidas dos moradores de Bananeiras, nós tivemos uma cidade completamente lotada durante todos os dias de carnaval. Ontem mesmo eu fui fazer um lanche numa das lanchonetes da cidade, vereador Gilson. E para nossa alegria, a lanchonete informava que não tinha todos os itens, vereador Marcelo, porque durante o carnaval houve uma demanda que não era comum nesses dias. De modo que nós tivemos o comércio movimentado, nós tivemos a cidade tomada por visitantes e isso tem dinamizado a nossa economia numa data, vereador Pedro Batista, que a cidade estaria relativamente parada. Então, eu trago essa informação para mostrar a importância de ter o poder público ações voltadas para fomentar ainda mais essas atividades econômicas que estão empregando os bananeirenses nesse momento de crise. Nós temos aqui uma construção civil que precisa do apoio do poder público, que precisa de incentivo para que continue operando e também gerando emprego para Bananeiras. Imagine, vereador Paulo Brito, se não fossem os empregos oriundos dos condomínios, das lanchonetes, dos construtores, como estaria o município de Bananeiras no dia atual. E o poder público fez a sua parte, vereador Pedro Batista, há um tempo atrás. E faz ainda hoje, através do empreender. Várias lanchonetes, vários comerciantes hoje estão estabelecidos graças a esse apoio institucional prestado pelo município. Só que agora essas pessoas necessitam de incentivo. E o poder público pode apoiar através de incentivos fiscais, desde que haja a contratação de empregados, de que haja um retorno financeiro para a cidade, de modo que eu faço esse apelo, esse pedido à gestão pública municipal para que estude, junto com a casa, junto com os empresários, meios para que essas atividades comerciais recebam, presidente, incentivos. Um dos incentivos sugeridos é a redução da alíquota de ISS para prestação de serviço, para construção, para obras no nosso município. Nós sabemos que mais de 300 pessoas estão empregados nesse condomínio, vereador Bill, na atividade da construção civil. Então seria importante que o poder público reduzisse as alíquotas de contribuição do ISS para essas empresas que indiretamente ajudam também o município quando geram empregos. Temos na casa alguns empresários
desse ramo e sabem da importância de ter uma carga tributária mais reduzida. Nós precisamos criar instrumentos que façam aumentar a arrecadação de IPTU, garantindo, vereador Paulo Brito, uma análise. Nós temos aí, acredito que hoje, vereador presidente, nós temos em torno de 500, 600 casas novas construídas no município de Bananeiras, nessas áreas de condomínio. Vereador Paulo Brito, se cada proprietário desse transferisse para o município de Bananeiras o emplacamento do seu veículo, nós teríamos um incremento na nossa receita. Agora, para que isso ocorra, nós temos que ofertar condições diferenciadas para que os proprietários possam transferir para cá o emplacamento dos seus veículos e garantir a Bananeiras um incremento da receita. Então trago esse tema rapidamente à casa hoje para que nós possamos tratar desse assunto de forma específica, pedindo o apoio inclusive de cada um dos vereadores para que possamos apresentar sugestões para, juntamente, em comum acordo com o Poder Executivo, encontrarmos meios de incentivar aqueles que produzem e gerar também riqueza para o município de Bananeiras com o incremento da atividade comercial, da atividade produtiva. Mas, senhor presidente, eu gostaria também de falar, na tarde de hoje, sobre a campanha da Fraternidade 2019, que Vossa Excelência já informou que nós realizaremos na casa uma sessão especial. E na tarde de ontem, no dia de ontem, na cerimônia de abertura da campanha da Fraternidade que foi realizada na sede provisória da CNBB, o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da entidade, Dom Leonardo Stein, leu a mensagem que o Papa Francisco enviou especialmente para a abertura da Quaresma e da campanha da Fraternidade. No documento, o Papa convidou os cristãos a se preparar para a vitória de Jesus Cristo por meio das práticas penitenciais de jejum, da esmola e da oração. O Papa citou a campanha da Fraternidade, proposta pela Igreja no Brasil durante o período da Quaresma, que tem início na quarta-feira de cinzas e se estende até a celebração da Páscoa no dia 21 de abril, como um caminho pessoal e comunitário em direção à Páscoa de Cristo. O Papa teceu vários comentários sobre a campanha da Fraternidade, que esse ano vai debater as políticas públicas, políticas que geram desenvolvimento para a sociedade, para a coletividade e voltados para a questão política também. Hoje existe uma condenação precipitada para a atividade política. Os políticos passaram a ser mal vistos pelas cidades, pelas comunidades, pelos estados, pela imprensa. Existe uma divulgação em massa, vereador Bill, denegrindo a atuação e o trabalho político do país. Mas, para que nós tenhamos hospitais, escolas, funcionando bem, vereador Paulo Brito, é necessário a atividade política. E nessa atividade política é importante a participação popular. Até porque nenhum político cai do céu. Nenhum cai do céu. Todos foram eleitos pelo povo. Todos foram eleitos pelo povo. E o povo tem que acompanhar o trabalho, o dia a dia e valorizar essa atividade. Valorizar essa atividade. Porque o político, ele trata do bem coletivo, do bem comum. E é importante que a comunidade, os eleitores, a sociedade acompanhem, apoie, critique, faça sugestão para que nós tenhamos uma atividade política sadia e que se reverta em benefícios para a coletividade. Concedo uma parte ao vereador Nicodemos Costa. Nobre vereador Ramon Moreira, eu fiquei muito feliz com essa nova guinada que a Igreja Católica começou a dar a partir do momento do ministério do Papa Francisco, botando a Igreja para voltar às origens, colocar os interesses da sociedade no centro do debate. Até porque o próprio Jesus defende
que a fé sem ação é morta. Então não dá para achar que só se preocupando com um discurso bonito no altar resolve tudo. É lindo um bom discurso e uma boa reflexão, mas é importante essa ação transformadora, e debater fraternidade e políticas públicas é um grande acerto que a igreja faz nesse momento em que o povo precisa entender mais qual é o seu papel. Infelizmente a gente tem uma mídia que trabalha para condenar a classe política. Para quê? Para que quando chega na eleição todo mundo acha que é todo mundo igual e vota em quem a emissora de televisão dizer que merece um voto, mesmo que seja o bandido. E isso não pode acontecer, não é? Então foi muito bonita essa proposta da campanha da fraternidade, que no momento oportuno a gente haverá de debater, e Vossa Excelência já trouxe aí alguns argumentos que muito enriquecem e nos ajuda a compreender esse tema, que com certeza vai render, e que todas as igrejas também acompanhem, porque a gente precisa preparar o nosso povo para cobrar dos governos o que é seu por direito. Direito à saúde, à educação e daí por diante. No mais, obrigado. Ramon, sempre conclui. Obrigado, presidente. Obrigado, Moreira. Irei lhe conceder mais 1 minuto e meio para que conclua os seus trabalhos. Agradeço a parte do vereador Nicodemos, da mesma forma que agradeço sempre a atenção dispensada pelo presidente Quilson Dantas. Por fim, senhor presidente, gostaria de me reportar ao tema que trouxe o vereador Nicodemos Costa, fazendo uma denúncia sobre o atendimento do Hospital Municipal. De antemão, vereador Bill, é público e notório que a gestão municipal, ela determina que todos sejam bem atendidos. Se porventura existir alguma falha no atendimento, é importante que nós tratemos de corrigir. E isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas nós temos sempre, antes de qualquer posicionamento, ouvir o outro lado, vereador Antônio Marques. É necessário ouvir os profissionais que estavam no dia trabalhando, que estavam desempenhando suas funções, para nós termos uma visão real, ouvindo todas as faces do que porventura possa ter acontecido. Se houve um mau atendimento, eu tenho certeza que não é a orientação da gestão municipal. Falhas, eu já disse, elas podem acontecer. E cabe a nós, enquanto fiscais do povo, ser esse intermediário. Mas é importante que nós ouçamos a todos para que nós tenhamos um posicionamento mais justo e sejamos corretos nas nossas colocações. Por fim, eu registro, e o presidente pode inclusive me socorrer com relação aos dados, nosso hospital no ano passado deve ter atendido em torno de 18 mil pessoas, mais de 18 mil pessoas. É natural que algum problema aconteça. Ninguém vai jogar para debaixo do tapete se algum problema ele existir, não. Nós vamos tratar, nós vamos debater, nós vamos aqui procurar caminhos para que seja melhorado, mas é importante se registrar que vários atendimentos aconteceram e não é uma constância que se tenha serviços mal prestados. Como já disse, podem existir falhas? Podem, mas nós temos que reconhecer a grande quantidade de atendimentos que são realizados, que não correspondem. Uma situação não pode macular um número tão expressivo de atendimentos. Precisamos melhorar? Precisamos. Essa casa cabe cobrar também. Mas nós temos também que fazer o devido reconhecimento de todo o trabalho que é desempenhado pela gestão municipal, nós temos que reconhecer pelos servidores que estão no dia a dia, porque são eles o beneficiário, seja da nossa cobrança, seja também de todo o trabalho da gestão pública. Então, feito isso, presidente, eu trago a essa casa os 3 temas que eu me dispus na tarde de hoje. Primeiro, que nós nos voltemos para debater ações que possam gerar o fortalecimento dessa indústria que tem empregado os bananeirenses, que é a indústria do turismo, da construção civil, a indústria dos serviços. Que Vossa Excelência possa realizar nessa casa um amplo debate, uma excelente sessão especial para que nós tratemos da campanha da fraternidade, que está em sintonia com
o nosso trabalho com o nosso mister. E por fim, nós trouxemos essa informação que julgamos importante com relação ao primeiro pronunciamento do vereador Nicodemos. Então, agradecendo sempre a atenção de Vossa Excelência, de todos os companheiros vereadores, a quem nos acompanha, muito obrigado e uma boa noite. Agradeço a participação do vereador Ramon Moreira e só comparando, hoje eu participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa e estava sendo, inclusive, vereador Pedrinho, comparado com um deputado. Futuramente, talvez serei. E me lembrou Ramon, na insistência de ficar no microfone, João Henrique. O tempo de João Henrique, do deputado João Henrique, acabava e o microfone desligava e ele continuava falando. Aí o presidente tinha que dar mais um minuto. Assim era o vereador Ramon Moreira. Com a palavra o vereador... O vereador Pedro Batista de Andrade Filho. Senhor presidente, eu vou abrir mão da fala na data de hoje. Transfiro a presidência para o vereador Paulo Rocha de Lima, nosso vice-presidente. Tempo 6h20. Conceda a palavra ao vereador Kilson Dantas. Tempo regimental 10 minutos. 6h20, 6h30 e 30 segundos. Oi? Senhor presidente Paulo Rocha de Lima, senhores vereadores, público que nos acompanha em mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Bananeiras, a todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da TV Câmara, da rádio Web Câmara, os nossos ouvintes. Senhor presidente, dizer que após o carnaval, tradicionalmente ou culturalmente, o brasileiro diz que se inicia o ano. E aí, para se iniciar o ano, nós já passamos decorrido 2 meses. Nós temos que ter, o brasileiro tem que ter a cultura e o compromisso de que o ano começa em 1º de janeiro. Que todos nós, na verdade, dia 2 de janeiro, 1º é feriado. E que todos nós devemos trabalhar pelo crescimento do nosso país, pela igualdade social, principalmente. Dito isso, inicio a minha fala no dia de hoje, também para parabenizar antecipadamente todas as mulheres de nosso país, de nosso estado e especialmente do nosso município, aqui abraçando a todas as nossas servidoras da Câmara Municipal, que é a maioria da casa, dizer do papel importante que a mulher tem na sociedade e especialmente as conquistas que conseguiram nos últimos anos. Então isso é de forma que nós, enquanto parlamento, devemos abraçar e devemos também criar mecanismos, criar formas de poder ainda mais contribuir para que as mulheres de nosso município galguem seu espaço e tenham os seus direitos respeitados. Dizer que a Câmara Municipal tem sim compromisso em promover o desenvolvimento do nosso município. Para isso nós temos feito um bom debate na casa, nós temos apresentado diversas proposituras com esse objetivo e que possamos continuar trabalhando, criando os mecanismos necessários para que Bananeiras possa desenvolver e que possa ter igualdade social entre a nossa gente. Mas, senhor presidente, hoje eu não sei se me dirijo ao vereador Pedro Filho, como líder de nossa bancada, mas dizer que nós temos, e aqui apresento a minha solidariedade ao agricultor bananeirense pela situação já vivenciada no contexto nacional, mas especialmente vivenciada em nosso município. Nós estamos iniciando o mês de março, nós estamos próximo ao vereador Jorge da Silva dos Anjos, vereador Bill, que é agricultor, que é conhecedor
é agricultor e é empreendedor, que conhece muito bem o vereador Gilson, o vereador Nicodemo, os demais vereadores, conhece a realidade do homem do campo e sabe que no próximo dia 19, tradicionalmente, dia de São José, até lá, muitos agricultores querem, pretendem ou já realizaram o seu plantio do milho para se comer no período junino. Outros aproveitam as chuvas iniciais de janeiro para realizar o seu plantio do feijão macaçado, do feijão fazelos, da sua batata, vereador Ramon Moreira, de fazer o seu plantio de sequeiro, realizar o plantio de sequeiro, aproveitando a terra molhada para que possa melhorar a condição de vida da sua unidade produtiva familiar. E qual a política pública que nós temos? Porque por esta casa já debatemos vários assuntos importantes relacionados à agricultura familiar, ao agronegócio, ao empreendedor rural. Mas as nossas falas não estão sendo concretizadas. As nossas falas, os nossos pedidos, o anseio da população tem ficado apenas na matéria. Nós precisamos cobrar de quem de direito, vereador Bill, que a nossa política pública traçada no PPA, traçada, vereador Pedro Filho, você, Vossa Excelência, que foi autor de um dos melhores projetos introduzido inicialmente pelo Poder Executivo, mas aqui apresentado por Vossa Excelência, que é o orçamento participativo. Nós precisamos implementar a vontade popular, não apenas nas falas, mas sim na matéria, na obra, na concretização daquele anseio. A política pública, vereador Antônio Marques, tem que acontecer. E nós temos um tema importante da campanha da fraternidade que vamos poder debater. E hoje me refiro ao homem do campo, porque sinto falta no ano de 2019, deixemos 2018, que já passou, vamos olhar no para-brisa, dizer que sinto falta do atendimento ao nosso agricultor. Nossa região, vereador Bill é testemunha, tivemos, vereador Paulo Rocha de Lima, tivemos no final do ano passado, em 15 dias, atendemos o Poder Executivo. 15 dias úteis, atendemos a mais de 100 unidades produtivas familiares, ou seja, propriedades rurais, para aqueles agricultores que plantaram o inhame. Mais de 100 pessoas atendidas em 15 dias. Nesse outro período de janeiro, fevereiro e março, eu acredito que nós não conseguimos atender a metade desse número de agricultores com o preparo do solo para atender uma demanda crescente de agricultores que querem plantar. Então é necessário que nossa Secretaria de Agricultura, que nosso secretário de Agricultura, que o nosso corpo técnico, que a nossa gestão, digo isso porque faço parte de uma gestão, que saia de trás de um birô, que abra a porta do escritório e vá conviver com o homem do campo, que vá conviver com o agricultor familiar, que vá saber a necessidade daqueles que estão precisando nesse momento. As máquinas estão aí para servir o agricultor. Estão aí para servir o agricultor. E nós temos, enquanto parlamento, enquanto situação, nós somos a maioria nesta casa, nós somos amigos do prefeito, nós somos amigos da gestão, e temos que levantar a voz para cobrar ações imediatas para atender esse homem, esse povo
que trabalha pelo Presidente. melhoria da qualidade de vida de todos nós. Ouço com atenção o vereador Pedro Batista de Andrade. Agradeço a Vossa Excelência pela concessão da parte e me acosto em gênero, número e grau às palavras de Vossa Excelência. Nós tratamos aqui no ano passado sobre esse tema dos cortes de terra. Pedimos que a Secretaria de Agricultura encaminhasse para a gente aqui um cronograma e infelizmente não fomos atendidos. Nós somos vereadores de situação, nós estamos no dia a dia debatendo esses temas lá e o que Vossa Excelência faz na tribuna é justíssimo, age de forma independente, como nós devemos agir, e eu não posso deixar de me acostar a todas as palavras que Vossa Excelência proferiu hoje nessa tribuna. Muito obrigado. Agradeço a participação do vereador Pedro Batista de Andrade Filho. Concluo, senhor presidente, ainda me restando 25 segundos, dizendo que nós somos parceiros, que nós estamos aqui para contribuir com o desenvolvimento de Bananeiras, que nós, e posso falar em nome da nossa bancada, porque nós sempre pactuamos as melhorias do nosso povo, que nós esperamos que as medidas necessárias sejam cumpridas. Muito obrigado, até outra oportunidade. Senhor presidente Paulo Brito, eu gostaria de questão de ordem aqui, só para me parabenizar na fala do vereador Kilson. Como o presidente já sentou aqui na... Então eu devolvo a palavra ao presidente e aí depende dele aí, ou não depende dele. Concluído o nosso tema livre, solicito ao nosso secretário, o vereador Gilson Rosário, que, declarada aberta a ordem do dia, que faça a leitura da mesma. Senhor presidente, na ordem do dia nós contamos com 3 requerimentos. O primeiro, denominado de número 31/2019, que solicita ao prefeito do município de Bananeiras a ligação e a pavimentação das ruas Bica do Gato e vereador José Henrique Pereira. O segundo requerimento, de número 32/2019, solicita ao senhor prefeito do município de Bananeiras e à Secretaria de Educação a implantação da escola bilíngue no município. Ambos dos requerimentos, de autoria do ex-presidente e vereador Ramon Moreira de Lima. O próximo requerimento, o de número 33/2019, que solicita do prefeito a reforma da garagem municipal. Este, por sua vez, de autoria do vereador e meu padrinho, Jorge da Silva dos Anjos, vereador Bill. Feito a leitura da nossa ordem do dia, com 3 proposituras de 2 autores distintos, convido o vereador Ramon Moreira de Lima para proferir a apresentação de suas matérias. Senhor presidente, senhores vereadores, serei muito breve. Inicialmente são 2 requerimentos e eu vou tentar explicar, vereador Antônio Marques, qual seria a ligação. Nós temos ali a Bica do Livramento e ela se encerra na casa, de frente à casa de Paulinho, do nosso amigo Naldo, que é garçom. Mas ela tem uma ligação que passa pela casa de seu Bastos e chega até a casa de Graça Ramiro. Essa ligação ela só acontece passando a pé. Mas é possível que um carro transite desde que houvesse uma ligação, vereador Bill, até de calçamento ou até mesmo inicialmente com a abertura da rua, até no chão mesmo. Para que os carros tenham dificuldade de chegar até a rua Bica do Livramento. E essa abertura vai proporcionar um trânsito melhor
para aquelas pessoas que lá residem. É uma ação simples, que pode ser feita rapidamente pelo poder público e que vai garantir uma melhor locomoção para as pessoas, tanto da rua Vereador José Henrique Pereira, que é a rua que fica por trás da Associar, como também para os moradores da Bica do Livramento. Esse é o meu primeiro requerimento. O segundo requerimento é que o município instale, presidente, uma escola bilíngue, onde hoje em dia, para se ter acesso a um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, aquelas pessoas que têm mais qualificação, que estão mais preparados, eles conseguem mais facilmente um espaço no mercado, vereador Marcelo. E antes você ter noção de algum outro idioma era algo que era quase que só permitido às pessoas muito ricas. E hoje existe a necessidade para que todos tenham conhecimento. Nós temos as redes sociais que ligam o mundo numa velocidade em fração de segundos, que é uma porta aberta para o conhecimento. E você ter o domínio, o conhecimento de outra língua, vai proporcionar uma melhor oportunidade para os nossos alunos. De modo que eu faço esse pedido, presidente. Acredito até que o município de Bananeiras já tem profissionais especializados nessa área. Nós contaríamos com serviços que já existem nas prefeituras de João Pessoa, de Campina Grande, e que pode também ter no município de Bananeiras. Se esses municípios conseguem, por que é que nós também não conseguimos? Então faço esse pedido, é um pedido que pode ser realizado e que vai garantir às crianças, aos alunos do município de Bananeiras, a experiência de aprenderem outro idioma. Isso não é somente os filhos dos ricos, das pessoas que têm condições que podem ter direito. O município de Bananeiras pode e deve conceder essa oportunidade para os filhos do nosso povo. Então, é o nosso pedido, presidente. Feita a apresentação por parte do vereador Ramon Moreira de Lima, colocamos em discussão. Antes, saudar a todos os presentes, suplente de vereador Irajá, os nossos convidados que vieram de Aguiar, funcionários públicos que prestigiam a nossa sessão, nosso amigo Bé, a imprensa aqui, rádio Correio da Serra, e o nosso amigo de todas as sessões, nosso amigo Seu José Pequeno. Já falei nos nossos amigos lá do Sertão. Em discussão, as matérias, os requerimentos. Vereador Gilson Rosário. Senhor presidente, só para parabenizar o vereador Ramon Moreira de Lima por seus requerimentos, mas aqui eu quero chamar a atenção ao 32, que é da escola bilíngue. Também caberia, porque já passou aqui por essa Câmara, ao invés do mesmo ter solicitado através de requerimento, poderia também ter feito como projeto de lei, né? Porque, salvo me engano, o vereador Douglas Andrade e o ex-vereador e vice-prefeito Guga também apresentaram projetos de leis semelhantes a esses, meu amigo vereador Pedro, a qual o projeto de lei meio que obrigava a prefeitura, garantia à população de Bananeiras ter o estudo, se eu não me engano, da história de Bananeiras. Esse daí era a matéria para ser implantada, foi votado, foi sancionado, só que infelizmente o senhor prefeito até hoje não tem o conhecimento que colocou em prática. Espero muito, vereador Ramon Moreira, que esse seu requerimento seja atendido, porque quem vai ganhar é a população. Realmente precisa muito. Agora temos que ter a boa vontade do senhor prefeito, né? A sua parte o senhor já está fazendo. Vereador Nicodemus. Presidente, vereador Ramon Moreira, até o presidente fazia aqui uma cobrança em relação a gente apresentar mais demanda aqui para ser votado, e na realidade o que nos desmotiva é não ver
o Poder Executivo fazer os pedidos dessa casa se tornar realidade. Com sorte aí 10% do que é pedido aqui se é colocado em prática, e olhe lá, e o pouco que é feito só da situação raramente da oposição. Mas se atende exclusivamente ao requerimento, e eu acho brilhante esse requerimento do advogado e vereador Ramon Moreira, o futuro magistrado aí. Eu, como professor em ciências agrárias e ex-aluno de uma universidade, eu sei o quanto me fez falta saber um outro idioma, pelo menos o básico do básico, para poder elaborar trabalhos melhor qualificados. Hoje, mesmo com as dificuldades que existem, muitas pessoas conseguem entrar numa universidade pelo FIES, alguns passam no Enem, outros pagam, mas na hora de produzir trabalho científico, enfrenta algumas dificuldades. E por quê? Porque não conhece do espanhol ou do inglês, e aí fica resumido a fazer sua produção acadêmica sem poder se inspirar no trabalho de alunos de outras universidades mundo afora, porque não entende inglês, não entende espanhol, só entende o português, não é? Então eu espero que a administração respeite essa casa e que coloque em prática essa escola bilíngue, que é uma cobrança de Vossa Excelência, que leva a nossa assinatura, o apoio dos vereadores aqui. Não tenho dúvida que a maioria aqui vai aprovar, porque se for colocado em prática vai beneficiar demais essa juventude que quer um futuro melhor e que não quer se resumir exclusivamente às produções brasileiras, quer avançar, como as redes sociais, viver sem fronteiras intelectuais. Então é só isso, e já antecipar meu voto favorável a todas as proposituras. Em discussão, não havendo quem queira discutir, apenas parabenizar o vereador Ramon Moreira pelas proposituras, dizendo que esse benefício que atende uma das mais antigas ruas do centro da cidade, a Bica do Livramento, é um anseio antigo daquela comunidade, que recebeu um benefício ainda na gestão do ex-prefeito em memória Paulo Luiz, que foi aquele, podemos até chamar de calçamento, mas foi em pedra rachinha, que dá acesso pela rua ali próximo à casa do ex-prefeito, e segue até, e sai lá em frente à casa da tia do vereador Ramon Moreira, da professora Zefinha, e que é uma rua estreita, assim como outros que nós temos. É uma rua que, quando se iniciou um loteamento aqui na rua da Sociar, seguia até a Bica do Livramento, era para que naquele momento a prefeitura, que é o órgão fiscalizador e gestor, tivesse feito as devidas orientações. O que aconteceu? Ao final da rua, o vereador Antônio Marques bem conhece, se construiu uma casa que impede o complemento às ligações das ruas. Para que o pleito do vereador Ramon Moreira seja atendido, que é o pleito também daqueles moradores, terá que se fazer, e aí o vereador Paulo Rocha de Lima é entendido na área, deverá se fazer uma cobertura no afluente do Rio Bananeiras, naquele canal, porque é necessário alargar, e aí já se confronta com parte do estacionamento do hotel do Golfo. Então é uma situação que hoje vai se gastar muito mais se tivesse feito a intervenção no momento oportuno. Lembrando que os mesmos moradores que sempre participam aqui assistindo a TV Câmara e que fazem perguntas, eles só registrando que o ano passado o vereador Bill
apresentou também uma intervenção para aquela comunidade. Em 2017, eu também apresentei outra intervenção. Acredito que outros vereadores também já apresentaram em uma outra oportunidade. Esperamos que essas proposituras e o encaminhamento e que o estudo de viabilidade e finalmente a obra possa acontecer. De forma que parabenizo o vereador Ramon Moreira e aos moradores por sempre estarem cobrando a intervenção. E com relação à escola bilíngue, eu acho que é o tempo de se fazer, de se oportunizar a nossa rede pública para que as nossas crianças que vivem, né, que participam das escolas iniciais, do fundamental, da rede pública, possam ter acesso também a esse serviço. Vereador Paulo Rocha de Lima. Com relação à Biga do Livramento, eu acho assim, uma ideia, vereador Ramon, é muito estreito ali, mas se poderia fazer um acesso de moto e um calçadão para a galera ali para subir e descer. Porque, por exemplo, um dia que chove lá, fica difícil até para andar de pé, para a pessoa andar de pé. O caminho é estreito e eu acho meramente possível abrir uma rua ali hoje por conta das casas. O pessoal construir lá. E tem a questão do estacionamento do Serra Golfo aí. Então, mas eu parabenizo aí o vereador Ramon pela atitude. E digo o seguinte, que é possível sim fazer uma grande melhoria ali, vereador, e gastando pouco dinheiro. No caso, faria um calçadão e uma passarela para motos, mas para carro eu acho muito difícil. Teria que indenizar algumas casas ali, eu acho, que os moradores construíram muito em cima ali, tem também, sem falar, como acabei de dizer, no estacionamento. E com relação à escola bilíngue, acho que é extremamente importante, já que hoje, grande parte, aliás, todas as empresas exigem que o bom funcionário fale mais do que uma língua. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, serei favorável aos seus requerimentos. Senhor presidente. Vereador Pedro Batista. Já que ainda está em discussão, eu quero parabenizar o vereador Ramon pelas suas duas proposituras e eu tenho uma crítica a fazer. Acredito que essa crítica é comum de todos nós vereadores. Vossa Excelência no início nos cobra por mais produção legislativa, é justo. Mas, por outra via, nós muitas das vezes nos sentimos desestimulados em relação à produção de requerimentos, porque se a gente encaminhar um requerimento ao DR, a gente tem uma resposta. Semana retrasada eu pedi, e graças a Deus todos os companheiros vereadores aprovaram para que a gente pudesse encaminhar um ofício ao ministro da Ciência e Tecnologia. Eu tenho certeza que a gente vai ter a resposta também. E a gente encaminha esse tipo de requerimento, proposituras importantes, que é um anseio de uma população, não vem da nossa mente iluminada, não. É a população que nos procura, porque vê o vereador, aquele que está ali de primeira hora, que pode intervir na sua vida, e a gente não obtém uma resposta. E isso não vou criticar apenas a gestão do prefeito Douglas. Todas as outras gestões anteriores faziam a mesma coisa e chegou a hora de mudar. Essa Casa Legislativa, ela merece mais respeito. O que a gente discute aqui não é para ficar só entre a gente e nem nos meios sociais. O Poder Executivo, ele tem a obrigação de nos dar uma satisfação em relação ao que a gente caminha para lá. Então, eu, sabendo do compromisso que Vossa Excelência tem com essa casa e com o povo de Bananeiras, e todos nós vereadores aqui no nosso dia a dia, a forma que a gente trabalha, o que a gente discute aqui, a importância do que a gente discute, eu vou pedir que nós possamos discutir de uma forma mais aberta com o Poder Executivo, para que ele possa encaminhar respostas às nossas proposituras. Porque o vereador Justo, o vereador Ramon encaminha o requerimento pedindo uma pavimentação, um alargamento de uma rua, que isso vem sendo discutido há muitos anos. E nós aqui falamos, tratamos desse tema, esse ano que vem, e nós não temos uma resposta. Porque se o Poder Executivo não puder fazer a obra, informa. Senhor vereador, não vou poder fazer a obra por isso, ou vamos batalhar para conseguir. A gente precisa de uma resposta. O que desestimula, e eu
costumo ouvir todos os companheiros, é isso. Uma falta de uma satisfação ao que a gente discute aqui, isso em relação aos requerimentos que necessitam de uma apreciação do Poder Executivo, e essa casa merece o respeito e uma resposta em tudo que a gente discute aqui. Muito obrigado. Presidente. Vereador Antônio Marques. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu concordo plenamente aqui com o meu colega Pedro Batista. É tanto que a gente sabe que requerimentos são indicativos, não é impositivo. É tanto que eu era recordista em proposituras e que, vendo que não era atendido, não só eu, como meus colegas, eu vou dar um exemplo. A Rua Sagrado Coração de Jesus. Quantas proposituras tivemos aqui nesse sentido? Aquela rua por trás da Igreja Matriz, certo? Aquela rua onde mora nosso amigo Noelói Farias. Portanto, 2016, 2017, 18 e 19. Em 16 eu fiz o levantamento, cheguei a apresentar 35 requerimentos. 17 baixei para 10, 18 para 0 e 19 nem comento, porque é chover no molhado, certo? Então o prefeito sabe o que se passa aqui. Antes a gente sair, ele já está sabendo, certo? Então o que acontece? Estas proposituras, a gente só tem que parabenizar o propositor. Aqui, meu colega Ramon, certo? Fica aí estes apelos. Temos aqui uma propositura, 5 horas da tarde aqui, em frente à escola Antiga Imaculada Conceição, Santa Vitória hoje, está intransitável. E quantas proposituras a gente já fez? Uma faixa de pedestre ali na frente da Caixa Econômica. É inadmissível a gente lançar uma propositura. Lá na rua, ali, meu amigo Marcos, que vê ali, que temos a Avenida Pedro Gondim, certo? Então, todas essas proposituras, a gente tem que, só para dizer que estamos fazendo. Não, é só isso mesmo. Aí eu pergunto, orçamento democrático, para que serve? Só formalidade, só para constar no papel que tem um orçamento, porque o que a população pede não é executado. Nós vimos lá na Cidade Alta, tivemos o quê? Saneamento básico, e a gente vê o saneamento básico lá, o esgoto correndo ali na principal, na frente do fórum. Não é feito nada. Então aqui a gente está só, pelo menos eu confesso, muitas vezes eu fico só sentado aqui esperando o tempo passar mesmo para ir para casa. Somente, porque não está servindo de nada o que a gente está fazendo aqui em relação ao prefeito. Então, a verdade é essa. E são requerimentos que a gente comenta por comentar, mas que na realidade não serve de nada. Muito obrigado. Presidente, só para encerrar. Só lembrar que registrar que o vereador já fez uso da fala, para que a gente possa concluir para outro tema. Acho que Vossa Excelência já se sente contemplado. Pode ser breve, hein? Se Vossa Excelência prometer em um minuto. Só para colaborar com a discussão aqui do nosso amigo vereador Pedro Filho e vereador Antônio Marques, dizer que a impressão que dá é que o prefeito tem mais respeito pelas redes sociais, lá onde tudo gera muita repercussão, do que o que acontece aqui dentro. Eu, particularmente, só fui atendido uma vez no universo de quase 50 requerimentos que apresentei aqui. Para não dizer que não perdi pelo pé o trabalho de apresentar os requerimentos, sou grato pelo reconhecimento de Vossas Excelências e as palavras. Agora, o que a gente denunciou nas redes sociais, eu posso contar que foi atendido
lá no transporte de Gamela, que depois de 30 dias a comunidade sem transporte à tarde, no instante, em menos de 24 horas, o transporte voltou. A água do Laranjeiro, que fazia mais de 20 dias o povo sem água, no mesmo dia correram lá para ajeitar. As parcelas desconsignadas a gente repercutiu nas mídias e na imprensa, no instante, foram lá pagar em menos de 8 dias. Parece que essa prefeitura só tem medo das redes sociais, da imprensa. Da casa aqui parece que não há respeito não. Então, muito obrigado pela tolerância. Só registrar, vereador Jorge da Silva dos Anjos, tem que dar um jeito nesse seu microfone. Peço que o vereador Ramon ceda o seu para. Que está puxando o fio do seu microfone. Mais uma vez, quero parabenizar aqui o vereador, presidente Kilson Danta, pela sua elegância que hoje está. E parabenizar também o vereador Ramon Moreira pelo seu requerimento. A gente sabe que vem muito requerimento para esta casa, mas não tem como fazer todos que vêm nesta casa. Vamos falar dos requerimentos também que a gente apresentou nesta casa, que foram concluídos. Foram muitos os requerimentos de todos os vereadores. Eu tiro pelos meus, que eu fiz meu requerimento e trouxe para cá, que foram aprovados e foram executados muitos requerimentos que eu fiz. 12 ruas no tabuleiro, isso foram feitos através de requerimento também. Creche no tabuleiro, poços artesianos. Quantos barreiros não foram feitos na zona rural? Isso pedido de nós vereadores. Quantos barreiros foram limpos? Quantas estradas não são feitas? Quantas estradas que foram calçadas através de requerimento daqui? Vamos falar também nessa parte. Vamos agradecer o prefeito. Ambulância, quantas ambulâncias chegou nova aqui? Apresentei requerimento aqui, pedindo uma ambulância, chegou 3 de uma vez. Carro do lixo, 2 carros do lixo, isso foi feito também a pedido do vereador Kilson, aonde coleta o lixo na zona rural, Jaracatiá, calçamento do Jaracatiá que foram feitos através, a gente fez um requerimento também nessa casa, eu tenho que agradecer. As escolas que foram reformadas através também de requerimento. Requerimento a gente sabe que é um indicativo. Mas não tem como o prefeito, nem governador atender os pedidos dos deputados. Imagina as prefeituras do jeito que estão hoje. Né? A gente temos que reconhecer também o trabalho que é sendo feito no nosso município. A gente fala também dos cortes de terra. Não é possível se cortar a terra dos agricultores de Bananeira, porque quando chove todo mundo quer cortar de uma vez. Pode botar 20 trator que não corta, a demanda é grande e todos querem cortar de uma vez. E choveu hoje, amanhã o trator não corta a terra, porque o trator não corta a terra molhada. Choveu, tem que secar a terra para poder cortar. Eu digo isso porque esse trabalho eu também faço. Mas a gente tem que reconhecer que o prefeito também fez muitos por Bananeira. Muitos. Muitos que outros passaram por aí que não fizeram, ele fez. Complexo de piscicultura que está aí, que muitos reclamam, mas está quase pronto. Tem a UPA aí que está sendo quase concluída. A gente sabe que a UPA não vai funcionar, mas está quase concluída. A gente sabe que a UPA de Guarabira recebe 1 milhão por mês do governo. E a cidade de Guarabira é grande, entra muito recurso, mas mantém? Aqui em Bananeira vai manter? Não vai. Então a gente temos que reconhecer também o que foi feito por Bananeira. Reforma do hospital. Isso é requerimento que nós apresentamos nesta casa. Então, se essas obras todinhas que o prefeito fez aqui em Bananeira, se o requerimento que a gente trouxemos foi feito por requerimento, então não adianta nós trazer requerimento para cá e ficar cobrando, porque nós sabemos que não tem condições de o prefeito fazer toda a demanda do requerimento do vereador desta casa. Agradeço pela parte, vereador. Agradeço a participação dos senhores vereadores, entendendo as partes. A democracia é isso. Nós deixamos o debate fluir, terminou que esqueceram do tema tratado, partiram para outra discussão e nós fomos benevolentes para aceitar a discussão.
Todavia, estamos em discussão, registrando, sim, e pedindo aos senhores que, por motivos já tratados na casa, nós, vereadores, não podemos, vereador Antônio Marques, vereador Pedrinho Batista, deixar de fazer o nosso papel enquanto vereador, de apresentar nossas proposituras. Se vão ser atendidas para quem for a solicitação, isso aí é a consequência. Pode ser atendida, pode não ser atendida. Nós também temos que compreender que dentro de uma demanda gigantesca apresentada pela Casa Odom Bezerra, especialmente ao Poder Executivo, todos nós somos conscientes que nós não vamos ter todos os requerimentos atendidos, ou um percentual. Mas nós sabemos que alguns requerimentos vão ser atendidos porque o nosso município é um município pequeno, que vive exclusivamente dos repasses constitucionais. Hoje o vereador Ramon Moreira trouxe no tema que é necessário que nós tenhamos uma outra fonte de renda, e aí é com a arrecadação. Pedir aos senhores vereadores que possamos sim encaminhar demandas ao Executivo, porque primeiro nós estamos fazendo o papel de representante do povo, encaminhando a demanda da população. Como disse, se vai ser atendido ou não é consequência do nosso ato. Agora, nós também merecemos, como outras instituições, vereador Jorge da Silva dos Anjos, do Tabuleiro, vereador mais votado na última eleição, de ter pelo menos uma resposta dos nossos encaminhamentos. Que não pode, em virtude de não ter orçamento, que não pode porque a prefeitura está passando por uma reestruturação, que não pode porque o orçamento não, enfim. Isso eu concordo com os senhores que nós merecemos uma resposta, até porque se falha a resposta ao parlamento, está faltando uma resposta à população, que nós estamos aqui representando 22 mil habitantes do nosso município. Estamos satisfeitos ou ainda quer fazer uso? Presidente, só apenas para pontuar aqui, a minha fala, e toda ela foi uma crítica justamente às respostas. Eu sei que o município ele não pode atender tudo que a gente debate aqui, nem todos os anseios da população. A minha crítica e única foi a falta de resposta ao que a gente requer aqui. Se não vai dar para fazer, se tem condições de fazer em tanto tempo. Meu questionamento e a minha crítica foi essa. Não critiquei a gestão nas ações, até porque já tive alguns requerimentos atendidos, mesmo que sem resposta, mas atendidos. Não sei se foi por causa do meu requerimento, ou se já estava no cronograma, não sei. Por isso que eu faço essa crítica. É muito obscuro e a gente precisa de esclarecimento. Agradeço a participação e ouço o vereador Antônio Marques. Senhor presidente, aqui não quero tirar nenhuma palavra da que mencionei, mas tem hora que dá a entender que deve existir informações privilegiadas para que fulano de tal vereador faça um requerimento e eu vou concluir isso aqui lá. Exemplo, calçamento, é merecido o calçamento lá de Jaracatiá, propositura sua. Certo, tudo bem. Lá em Roma, quantas proposituras de Paulo foram atendidas? Até quando não era vereador, ele solicitou que eu fizesse o requerimento para pavimentação naquele calçamento lá, aquelas trilhas, e foi atendido. Então, isto dá a entender que existe o quê? Um direcionamento. Vossa Excelência, eu acredito que já pediu até um requerimento lá na região de Marcos, né? Lá para atender ali o Saboeiro. Então, espero e torço para que seja atendido. Então, com isso, eu gosto de dizer sempre
doa em quem doer. Então eu gosto de dizer essas questões. Pode ser que existam informações privilegiadas. Essa participação eu ouço para finalizarmos o vereador Paulo Rocha Lima. Essa questão de requerimento, eu tenho dito isso porque é uma coisa extraoficial. O requerimento não é nada mais do que um pedido num papel. Então, eu confesso, Vossa Excelência, que não é questão de privilegiada. E dentro do orçamento do município, existem os direcionamentos, vamos dizer, por exemplo, vai atender Vila Maia, vai atender Roma, Jaracatiá. Então, a gente que tem contatos, eu prefiro dizer assim, fazer o requerimento onde eu vejo que vai ser feita uma obra. Agora, que isso em tese, isso realmente não vale muita coisa. Isso não é necessário. Por exemplo, eu acho que não seria nem necessário o vereador fazer requerimento, para lhe ser franco, direto. Porque o caso do deputado, ele tem verbas, entendeu? Ele tem que direciona ao município. Mas o vereador, coitado do vereador, quando recebe o salário. Então faz esse requerimento apenas para debater na casa, para ter o que fazer na realidade, entendeu? Na casa. Mas eu não acho assim necessário requerimento. E principalmente quem reclama que requerimento não é feito. Com todo respeito, eu sei disso. Esses questionamentos, como eu tive uma convivência sempre com o Douglas quase todos os dias, então quando eu ouço, vai ser feito algum, por exemplo, calçamento, não sei o que, eu apresento requerimento. Isso não, por exemplo, eu fiz alguns serviços de Marcelo, acabou de ser agora, os esgotos, mas o vereador Marcelo fez o requerimento. Mas isso é questionar, essas questões são exatamente dentro do orçamento. Então, não é questão de ser privilegiada, é uma questão de oportunismo mesmo. Eu vou ser franco, oportunismo mesmo. Então, se eu sei que vai ser feito aquela obra, então se ninguém apresentou, eu vou apresentar. Se já apresentaram, tchau. Então, mas o Marcelo está correto, eu até acho assim, que requerimento é uma perda grande de tempo nossa aqui, entendeu? E eu acho que seria melhor a gente conversar diretamente, né, com a secretaria, com o prefeito, Agradeço. e que ficar fazendo esse bate-boca aqui com o requerimento. Então, agradeço a participação do vereador, pedindo desculpa ao propositor Ramon Moreira, que o tema terminou fugindo da essência, mas dizendo que nós temos que justificar o nosso papel de vereador. Nós não podemos deixar de apresentar o que está no nosso regimento. É regimental, é o papel do vereador. Ou então não precisa ter vereador. Se não precisa de debate, não precisa de propositura, não precisa de projetos de lei, vamos acabar com a figura do vereador mirim. Então, pedindo desculpa novamente ao nosso propositor Ramon Moreira, que após sua fala na tribuna ficou em silêncio o tempo todo, e ele não é o perfil dele não permite que isso aconteça. Ouço com atenção o vereador. Presidente, agradecer primeiro a Vossa Excelência pelas referências e também aos demais vereadores pelo tema que foi tratado, e a casa é isso mesmo, nós temos aqui que tratar de assuntos e de forma respeitosa. Cada um aqui pôde expor sua opinião, sendo muitas vezes contrariado pelo colega, mas todo mundo colocou o seu ponto de vista, se respeitando, e é isso o foco, a missão do parlamento. Eu aproveito e seguir também o vereador Bill e parabenizar a Vossa Excelência, que hoje conduz a sessão sempre com muita elegância. Parabéns, presidente. Em votação, os requerimentos de número 31 e 32, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. O vereador que for favorável, permaneça como se encontra. Requerimentos aprovados por unanimidade. Convido o vereador Jorge da Silva dos Anjos, Bill do Tabuleiro, para apresentar o requerimento 33 de 2019, que solicita a reforma da garagem municipal. Tenho certeza que será atendido muito em breve. E ainda convidando os senhores vereadores para que, já que gostaram aqui da vestimenta, que possam fazer uso da mesma nas próximas sessões. A palavra o vereador Bill do Tabuleiro. Boa noite a todos. Requerimento de número 33/2019, que seja, senhor presidente, seja enviado ao ofício para a reforma da garagem, que a garagem merece uma reforma.
principalmente nos banheiros, porque os banheiros hoje não dá condições para algumas pessoas que visitam e o pessoal de lá ir nos banheiros. E ali vai gente atrás de um carro, precisa de ir no banheiro, e os banheiros estão muito sujos, né? Eu espero que seja aprovado e que o seu prefeito faça a reforma lá, aquela reforma da garagem. Conto com o apoio de vocês, só não quero que tenha uma discussão maior do que essa que teve, né? Por causa de requerimento. Muito obrigado. Em discussão, requerimento 32, vereador Marcelo Bezerra, na sequência, vereador Antônio Marcos. Presidente, quero só parabenizar o vereador Jorge, o popular Biro Tabuleiro, pela sua propositura, e como ele fez uma defesa do gestor, eu acredito que esse requerimento será atendido. E vi ele com a matéria aqui na mão e com outra folha, eu acredito que já seja o orçamento para que seja efetuado, concluído esse requerimento, ou seja, seja atendido. É de extrema importância a nossa garagem, a garagem do município faz vergonha você chegar na garagem, tanto o prédio como o prédio em abandono, como as sucatas que ali estão, não tem um local um local que seja adequado para colocar aquele restante de sucata, não tem um lava-jato, não tem um dique naquela garagem para que seja feita a manutenção dos ônibus, do tratores, os veículos que ali são de responsabilidade da direção da garagem. E aproveitando, quando fizer a reforma da garagem, também troque de diretor da garagem. Senhor presidente. O Antônio Marcos. Em sequência, vereador Gilson. Boa noite mais uma vez. Quero aqui parabenizar o nobre colega Bill e vamos torcer para que seja atendido. Aqui eu até pediria, renovava meus votos para que não haja uma reforma e sim uma transferência dessa garagem para o local mais que comporte os veículos, porque se for para reformar a garagem tem que reformar a rua, porque a frota está mais na rua, tem dia que não passa carro com um trator de um lado e uma máquina do outro. Portanto, mas de qualquer forma, eu quero aqui parabenizá-lo e torcer para que seja atendido, não só essa reforma, como aqui falou, não vou dizer que Marcelo com todas as palavras, que eu, em relação ao diretor, eu não tenho o que falar porque pouco vou lá em termos de solicitar. Em reclamações também não tenho o que fazer, mas em relação ao espaço físico, realmente merece uma reforma ampla. Tá ok? Obrigado. Vereador Gilson. Senhor presidente, primeiro de tudo parabenizar o nobre padrinho e vereador Bill lá do Tabuleiro. Ao mesmo tempo dizer que é com profundo pesar que eu vejo encara este requerimento, e ao mesmo quando escuto o meu padrinho Bill pedir ao prefeito para que reforme, para que construa novos banheiros em uma instituição pública, em um órgão público, um prédio público que está, vou falar não dos outros governos, mas falo daquele que, desde quando eu estou como vereador, e o prefeito está assumindo aqui o município. Faz 6 anos que o prefeito está assumindo o município, e é de fazer vergonha qualquer um dos vereadores, seja da oposição, seja dessa situação, vinha aqui à Câmara e pedir um banheiro para que possa comportar as pessoas que habitem naquele recinto, visite naquele recinto. É obrigação, pessoal. Isso é obrigação. E estendendo também a esse assunto, não vou citar nomes, mas também peço ao líder da situação, meu amigo vereador Paulo Brito,
que leve ao prefeito para que possa pedir a direção da garagem, digo ela como um todo, porque tem pessoas ali que realmente tratam a população bem, mas eu ouço falar de muitas pessoas que, infelizmente, não trata adequadamente a população de Bananeiras. Que peça a essas pessoas que tenham mais educação com a população de Bananeiras, porque eles são funcionários do povo. Eles são funcionários do povo. Quem está pagando os salários dos servidores da prefeitura, quem paga o nosso salário, é a população de Bananeiras. Eles são os nossos patrões. Por isso temos que atender bem. Aqui eu peço esse pedido, nobre senhor Paulo Brito. Sei que não são todos, mas que seja chamada a atenção daqueles que, infelizmente, às vezes, por um pequeno cargo, pensa que já tem um rei na barriga. Palavra o vereador Paulo Rocha de Lima. Eu iniciar aqui parabenizando o vereador Bill e quero dizer o seguinte: a questão da garagem hoje é mais uma questão de espaço do que propriamente reforma. Existe reforma sim, mas se fosse um lugar mais amplo, até eu fazia aqui um pedido ao companheiro verbalmente, o Antônio Marcos, já que ele doou tanto terreno lá no conjunto para ser construído de casa popular, que ele pudesse doar também um espaço ou vender um preço acessível para que ele pudesse construir uma nova garagem. Já que todos nós sabemos que, pela demanda de transporte, de carro que tem hoje, é impossível se fazer uma reforma ali, como ou acabaria o campo ou a rua. E com relação ao vereador Gilson, eu não sou mais líder da bancada, porque eu assumi a vice-presidência da mesa desde janeiro, mas eu levarei o seu pedido ao prefeito, como qualquer um vereador. Mas eu acho que, como eu disse, a questão da garagem hoje é uma questão mais de espaço do que propriamente de reforma. Tudo bem, os banheiros merecem ser reformados e a parte administrativa, mas o restante, garagem, vai estar sempre sujo de óleo. Então, esse meu pedido, vereador, aliás, é um pedido da população da Câmara, vereador, que você possa vender por um preço barato à prefeitura ou fazer uma doação, como tantas já que o senhor vereador tem feito já. Então, muito obrigado. Vereador Antônio Marcos. Senhor presidente, gostaria muito de poder atender ao pedido do líder da situação, ex-líder, ou nosso vice. Mas a prefeitura dispõe de muitos lotes. Vou dar um exemplo. A estufa pode ser utilizada. Certo? Vamos lá. Outros exemplos. Pode adquirir não vou dizer da minha pessoa, como pessoa pública, mas também, senhor vice-presidente, pode dizer aqui, Vossa Excelência é conhecedor que a prefeitura dispõe de muitos lotes lá na Cidade Alta. Inclusive, Vossa Excelência já caminhou comigo lá e viu diversos lotes doados e que estão lá, ociosos, certo? Posso dar exemplo? Vossa Excelência sabe que destinou um para a ex-diretora Adriana, conhece? E que nós tivemos a oportunidade de ir lá medir. Não foi construído, certo? Foi uma das suas solicitações. Não vou olhar mais, citar nomes aqui, mas tem muitos, certo? Então, espaço tem. Está lá. Outro espaço não foi construído lá, certo? E além, Vossa Excelência sabe que existem espaços comunitários nos loteamentos. Passa uma tarde andando comigo, que eu lhe mostro aí inúmeros espaços. E inúmeros lotes de domínio da prefeitura com cessão de uso que não foi usado, certo? Mas de qualquer forma aceito o seu desafio. Eu tenho para vender, não para doar, que já doei demais, certo? Ok. Agradeço pelo debate.
pela discussão sobre o requerimento 33 de 2019, que trata da reforma da garagem municipal. Apenas finalizando, parabenizar o vereador Jorge da Silva dos Anjos, que o requerimento já tinha sido apresentado na legislatura anterior, não foi atendido. Eu acho que foi inclusive o vereador Antônio Marques. Na legislatura atual, voltou novamente a solicitação via o vereador Jorge da Silva dos Anjos, Bio do Tabuleiro. É uma ação importante que merece ser atendida. Nós temos aí uma frota sempre aumentando, inclusive já aprovamos na casa, na ocasião, o vereador Paulo Rocha de Lima, era líder do governo, apresentou uma questão de ordem e o projeto saiu de pauta, mas já autorizamos inclusive a leilão de alguns bens inservíveis que estão ocupando espaço na garagem municipal. Dispomos de outros espaços e é necessário que se faça a intervenção para garantir a durabilidade dos nossos veículos. Inclusive, a reforma não apenas estrutural, com cobertura, mas com DIC, com serviço de troca de óleo, enfim, com os serviços necessários. Inclusive, se fosse possível, numa eventual construção da garagem, vereador Bill, que fosse disponibilizado uma bomba de combustível, que o abastecimento fosse feito no próprio local. De forma que parabenizo Vossa Excelência e coloque em votação. O vereador que for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado por unanimidade. Finalizando o nosso tema livre, já se encaminhando para finalizar a nossa sessão ordinária do dia de hoje, ouço o vereador Gilson Rosário. Senhor presidente, dizer que com grande satisfação, eu estou como vereador faz 6 anos e hoje é um dos dias uma das noites que eu mais saio felizes e realizado, pessoal. Temos vários tipos de políticos. Temos aqueles políticos chaleiras, isso é da esfera municipal, estadual e federal. Temos aqueles políticos largatixa que só balança a cabeça e aqueles outros políticos amigos do poder. Aqui eu quero parabenizar sua fala na tribuna na noite de hoje e vou incluir o vereador Antônio Marques, vereador Pedro e meu amigo vereador Marcelo Bezerra, que quando era situação, não é porque se é situação de um prefeito municipal ou de um governador no nível de estado, que se é para ser chaleira, não. O que Vossas Excelências fez hoje, vereador, não foi criticar por criticar, não. Foi cobranças construtivas. Isso é muito bom para uma sociedade. Isso é muito bom para um município. Bem queria que todos os prefeitos, os governadores, tivessem aliados, que chegasse e dissesse: prefeito, eu estou do seu lado, mas o senhor está errando nisso aqui. Vamos consertar? Bem queria, Pedro. Vossa Excelência está de parabéns, Antônio Marques está de parabéns, e peço que o restante dos vereadores sigam, vejam em vocês como exemplo, porque vocês não criticaram, vocês não arrancaram o pedaço do governo, vocês não defamaram, vocês apenas estão cobrando o que a população cobra a vocês. Muito antes de vocês serem defensores do governo, vocês são defensores daqueles que votaram em vocês. E aqui eu finalizo parabenizando. Agradeço pela fala do vereador Gilson Rosário e ouço o vereador Paulo Rocha de Lima. Eu acho que, vereador, eu vou discordar desse termo chaleira, porque eu acho que todos nós somos vereadores que cobramos a administração. Nós cobramos. Eu nunca vi Vossa Excelência aqui chegar, esculhambar com o governo do Estado, ou o deputado de Vossa Excelência vota por falhas,
Eu acho que isso é uma coisa que não existe. É claro, eu respeito o posicionamento do vereador Kilson, está corretíssimo, mas o que nós mais fazemos, vereador, da situação aqui, é cobrarmos do prefeito. Nós conversamos com o prefeito. Então, eu não acho necessário, por exemplo, chegar na tribuna da casa, que eu estou quase sempre, quase todos os dias, em conversa com ele. Então, esse tema, vereador, isso eu acho que da nossa bancada, vou defender a todos, não existe. Eu vejo o Ramon, vejo o vereador Bill conversando lá, e eu acho o seguinte, pelo fato de a gente não chegar à tribuna para fazer esse tipo de cobrança, mas nós fazemos todos os dias, então a orientação não falta. Agora, pode ser que tenha dificuldade, nós sabemos disso. Então, eu acho que esse termo, vereador, que não cabe a nenhum membro da nossa bancada. Então, eu agradeço aqui a parte do vereador Kilson, aliás, a parte não, pelo tempo. Eu acho que a carapuça não lhe serviu, não, né? Mas agradeço a participação dos senhores, dizer que durante a semana os senhores receberão informação sobre a nossa sessão itinerante, também receberão uma programação das nossas audiências públicas para o mês de março, como também a questão do atendimento de uma solicitação do vereador, primeiro secretário Douglas Andrade da Costa, que é necessário ouvir. Infelizmente, já não dispomos de um líder de bancada. Eu acho que isso é coisa rara no parlamento, enquanto tantos querem ser líder até da minoria nos parlamentos aí, Brasil afora. Muitos querem ser líder da maioria. Nossa bancada não tem um vereador que queira ser líder de um seleto grupo, que é o nosso grupo da situação. Infelizmente, é uma situação distinta e que eu me incluo no grupo, e que infelizmente nós não dispomos de um líder da bancada situacionista. Não estou falando nem líder do governo, porque o vereador Paulo Brito já me trouxe uma informação hoje com relação ao tema, mas o líder da nossa bancada. Isso nós não podemos permitir, e espero que ainda hoje nós possamos, vereador Bill, escolher o líder de nossa bancada para, através do nosso líder, através da nossa bancada, possamos deliberar sobre o dia da sessão e horário. Já ouvimos e já solicitamos da bancada de oposição um posicionamento, e nós temos que resolver a situação ainda para a próxima sessão. De forma que continuo no mesmo barco, na mesma remada, de pedir aos senhores vereadores que possamos apresentar a demanda, ouvir a nossa população, trazer os anseios populares para debatermos aqui na Casa do Povo. Nos últimos dias de janeiro para cá, os grupos de WhatsApp de nosso município ficou até enfadonho de participar, porque existem vários questionamentos a níveis nacionais, fica aquela troca de farpas, e isso não é construtivo. Mas aqui, acolá, nós podemos participar e sugerir ou contribuir com o debate, de forma que existe uma cobrança do parlamento com relação ao nosso trânsito. E deram um prazo para que no final do março, até o final de março, o vereador Ramon Moreira, que participou do debate, que se apresenta uma solução. E eu tenho dito, se nós fôssemos executivo, com certeza nós poderíamos apresentar alguma coisa concreta, porque nós teríamos força para fazer. Mas como somos colaboradores e somos legisladores, vamos fazer nossa parte. Se preciso for, faremos uma audiência pública, traçaremos dentro do que nós podemos fazer, dentro de nossas atribuições. Se for necessário uma legislação de trânsito nova, nós assim faremos. E temos boas cabeças pensantes aqui que poderão contribuir. Mas, especialmente para este fim, nós esperamos uma contribuição, uma parceria, uma mão dupla com o Poder Executivo, para que a solução, o vereador Bill, o vereador Paulo, possa ser amenizar a situação do trânsito.
Algum vereador deseja algum questionamento? Não havendo, declaro, não havendo mais quem queira tratar, nada mais a tratar, declaro em nome de Deus e do povo de Bananeiras, encerrada a sessão ordinária de número 2239 do ano de 2019 da Câmara Municipal de Bananeiras. Boa noite a todos.